Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cenário Entrevista, que passa aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo nosso canal da Cenário Amazônia, aqui no YouTube. Então você pode ver e rever essa programação, esse episódio e outras programações da nossa TV Cenário, quantas vezes você quiser. E hoje o nosso bate-papo é com um convidado especial, o Sérgio Fontes, ele que é secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Minha saudação a você, Priscila, quem nos está assistindo agora nesse momento. Obrigado pelo convite. A gente que agradece você aceitar aqui bater um papo conosco e, como sempre de costume, a gente vai fazer um breve resumo. A ficha dele, assim como dos outros convidados, também é muito extensa, então a gente vai fazer aqui uma pincelada para você entender quem é a figura de Sérgio Fontes e o que a gente vai conversar aqui durante o programa. Ele tem aí muitos anos de atuação, né? Foi delegado da Polícia Federal, recebeu condecorações por relevantes serviços prestados à sociedade brasileira. Tem também no currículo atuações enquanto chefe do gabinete da Procuradoria da República do Estado, né, doutor? E aí recebeu recentemente a função de estar à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. E é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar agora. Eu percebo aqui, Sérgio, no teu currículo, na tua trajetória, que é muito extensa, que você tem mais de 25 anos aí ligado à sua atuação da Polícia Federal e também tem mais um tempo ligado ao setor público. Eu gostaria que você falasse conosco sobre essa transição, sobre essa fusão dessas duas trajetórias e o quão isso é relevante na tua vida, na tua carreira, enquanto figura pública. Na verdade, a minha carreira, Priscila, é toda na área de segurança pública. Eu fui militar 7 anos e depois da carreira militar continuei no Serviço Público Federal, como você falou aí, exercendo vários cargos na Polícia Federal. Eu só faria uma pequena correção. Eu ainda sou delegado da Polícia Federal, não fui delegado. Eu sou aposentado, né? Me aposentei para exercer esse cargo agora, esse último que eu estou. Mas eu fui superintendente da Polícia Federal em Rondônia, fui superintendente da Polícia Federal aqui, fui secretário de Segurança aqui e agora a gente está vivendo essa experiência de municipalização da segurança pública, que é uma tendência do Brasil, de todas as cidades brasileiras, e uma tendência mundial, porque as coisas acontecem no município. Então, assim, é importante você ter uma polícia estadual, muito. É importante você ter uma polícia federal, extremamente importante. Mas é importante também você ter uma força pública, e eu espero que em breve vire polícia, para cuidar dos pequenos assuntos do município, né? Que as coisas acontecem no município. Então, com o aumento da violência, você vai se distanciando do cidadão que precisa atravessar a rua, que precisa de uma briga de vizinho, um furto de celular. Isso vai ficando pouco relevante e não tem ninguém para substituir a PM, que tem que combater facção, tem que combater crimes. Então, por isso, nós fomos convidados pelo prefeito lá em 2020, quando ele ainda estava em campanha, com essa proposta, municipalização da segurança. Ele queria fazer mais pela segurança, e aí nós estamos aqui, chegamos aqui. Eu realmente nunca imaginei estar no serviço público municipal. A minha carreira, como eu falei, foi toda no Serviço Público Federal, aí 3 anos como secretário de Segurança estadual, e agora já para o 2º ano de municipal. Então, federal, estadual e municipal. Muito legal essas experiências todas. E essa transição, quando você olha para trás e vê essas etapas, o que você tem a dizer? O que você sente, assim, olhando a sua trajetória? É tudo muito diferente, porque hoje a gente tem um conceito da Polícia Federal, assim, muito bom, eu diria, mas não era o conceito que tinha lá em 90, na década de 90, quando a gente entrou. Então, a gente participou da construção de uma nova Polícia Federal, uma Polícia Federal que com o tempo foi sendo cada vez mais querida, respeitada, e quando a gente deixa ela o que ela é hoje, um órgão que tem credibilidade. E aí passou para o Serviço Público Estadual. Assim, eu já tinha contato com as forças estaduais, mas eu não tinha ideia de quão bom é
o nosso pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, do Detran, eles são muito bons, né? E aí a gente conseguiu aumentar as apreensões, eles eram limitados nas apreensões, mas não porque não tivessem a capacidade, mas porque uma questão de logística, dinheiro mesmo, porque operar no Amazonas deve ser uma das coisas mais caras e desafiadoras que tem. É um continente, tudo é longe, tudo é difícil e, assim, o pessoal da PM é muito bom, da PM do Amazonas, o pessoal da Polícia Civil é muito bom. E aí nós conseguimos, se a gente não conseguiu fazer muita coisa, porque como tudo na vida, polícia é equipe. Polícia é equipe, eu acho que jornalismo é equipe, não tem uma pessoa, um astro, nada sozinho. E aí eu descobri no Serviço Público Estadual, na Secretaria de Segurança Pública, de 2015 a 2017, que tem gente muito boa, a maioria é muito boa. E agora eu vim para o município, que também tem gente muito boa, disposta a trabalhar, encontrei muita gente disposta a comprar essa ideia do Davi de municipalizar a segurança pública, e a gente está trabalhando nisso, vai ser um caminho a desbravar, né? É verdade. Agora. Você falou aí do antes e do depois e você tocou justamente num viés da minha próxima questão contigo, que você veio de uma trajetória bem extensa e você pode fazer esse comparativo. Quais os desafios que a Polícia Federal tem hoje que se diferem do que foi um dia? Você consegue ter essa... Tem. A Polícia Federal ela precisava se firmar como uma polícia independente dos militares, que a gente começou muito dependente deles, os nossos primeiros superintendentes, e aí você vê facilmente isso lá na superintendência. Em qualquer superintendência do Brasil, você chega e olha o retrato dos ex-superintendentes. Os quadros que ficam na parede. Os primeiros são coronéis, generais. Exatamente. É verdade. Aí depois vai ficando civil. Então a gente tinha que criar a nossa identidade, né? E identidade enquanto Polícia Judiciária da União, enquanto polícia, uma polícia federal com vários viés. A gente não é igual à Polícia Civil. Isso é importante quem está nos vendo saber. Explique para quem não está nos vendo. A gente faz o trabalho que a Polícia Civil faz também, mas também faz um trabalho ostensivo. Então a gente tem é meio misto. Nós somos uma polícia civil, porque não somos militares, né? Mas também calcada na hierarquia, na disciplina, e temos uma parte administrativa que cuida de segurança privada, que cuida de porte de arma, que cuida de controle de arma de fogo, assim, que cuida de estrangeiro. Então ela é meio mista, ela é polícia administrativa, polícia judiciária e polícia ostensiva, porque nas áreas da União a gente faz desintrusão de terra indígena, por exemplo, enfim. E é uma polícia que ao longo do tempo ela foi se autodepurando, criando uma cultura de buscar a excelência mesmo. Eu mesmo sou um exemplo disso. A Polícia Federal investiu muito em mim. Eu fui para meio mundo fazer curso, da França, Estados Unidos, várias vezes, México, Colômbia, Peru, enfim, eles me mandaram para onde tivesse alguma coisa boa para aprender. Eu fui pela Polícia Federal. Em 1997, assim, quando a gente ainda estava começando os grupos táticos no Brasil, eu já estava lá em Baton Rouge fazendo um curso de SWAT do Programa de Assistência Antiterrorista, que foi um dos primeiros que a gente fez no Brasil, que justamente o COT, o nosso Comando de Operação Estática, ele já existia. Mas foi com esse curso que os dois gestores do COT mudaram a maneira de ver... O viés, a maneira de ver... O tático, os grupos táticos. E hoje a gente tem, se não o melhor, e aí dizer que é o melhor é muito, né? É pegar pesado,
mas um dos melhores comandos táticos do Brasil, que é o COT, Comando de Operações Táticas. Que maravilha. Eu vou trazer um pouquinho para a nossa pauta, uma pauta que a Senar está totalmente ligada, que é a questão do meio ambiente. Certo. E ainda dentro do teu viés, né, que é o combate ao crime. Os crimes ambientais a gente sabe que cresceram bastante nos últimos anos. Eu gostaria da tua leitura em relação a isso. O que poderia ser efetivo para, de fato, a gente bater de frente com essa pauta, que é uma pauta constante e tem sido muito falada, muito comentada nos últimos anos para cá, porque realmente tem sido um câncer para o nosso país, né? Então, você tem alguma leitura em relação a essa pauta, que é uma constante? Tenho. Eu fui superintendente em 2 estados, por 8 anos, em 2 estados do Amazonas. Rondônia, que tem um problema grave de desmatamento, gravíssimo. Ali é muito intensa a atuação dos madeireiros ilegais e dos poceiros, grileiros, enfim. E aqui, fui superintendente aqui 6 anos. Enquanto o normal para um superintendente da Polícia Federal são 2 anos. Mas como eu estava aqui, acredito que não estava fazendo um trabalho ruim, o meu chefe foi me deixando, eu fiquei 6 anos. Então, narcotráfico e crime ambiental são os crimes que caracterizam a nossa região e eles estão ligados. Apenas para te dar um exemplo, há uns 15 anos atrás não se plantava folha de coca na selva, era só nos Andes. De 15 anos para cá, 10, 15 anos para cá, eles desenvolveram uma folha de coca nova granadense, que é a que tem alto teor de alcaloide de cocaína, plantada na selva. Imagine quantos milhares de hectares não foram derrubados na Colômbia e no Peru. Por enquanto no Brasil ainda não, mas na Colômbia e no Peru, para se plantar folhas de coca. Aí você colhe a coca, leva para os laboratórios, joga ácido sulfúrico, gasolina, cimento, blá, 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 blá. Depois que você retira o alcaloide da folha, aonde é que você acha que eles jogam todo o resíduo dessa borra de produtos químicos nos rios? Os rios vêm para o Brasil, todos os rios da Colômbia e do Peru vêm para o Brasil. Os do Vale do Javari vêm para o Vale do Javari, os lá da Colômbia vêm para o Içá, que é o Putumayo, né? Então, enfim. Então, o nosso prejuízo é muito grande. Além do avanço dos madeireiros ilegais, que são os primeiros a chegar, tiram a madeira. Depois os grileiros vêm e invadem o terreno. Depois, nós não plantam, aí eles vêm criação de gado. Então, é um crime ambiental em cima do outro. E nós temos um problema muito grande, que é o vazio. Não tem um Estado. Se você pegar hoje, qual é o local que talvez seja mais dramático no Amazonas? O Amazonas ainda está bem conservado, tem 97% da sua cobertura vegetal. Talvez porque não tem estradas, talvez porque não tenha saídas com facilidade. Para escoar com facilidade. E também porque teve um modelo econômico que preservou o ambiente. Tirou o homem do interior, trouxe para cá, por causa da Zona Franca. E por isso a gente tem 97. Olha o Pará, como é que está. Olha a Rondônia, como é que está. Né? E olha a Roraima. É só olhar para os nossos vizinhos. Mas, se você levar em consideração que Lábrea, em Nova Califórnia, ali é aquela região de extrema, que é Rondônia, Acre e Amazonas. Ali é um setor, ali, uma área extremamente agredida pelos grileiros. Mas Lábrea fica tão longe daquela área, aquilo é município de Lábrea, mas fica tão longe que quem está em Lábrea não consegue saber o que está acontecendo em Nova Califórnia, extrema. Então as distâncias atrapalham muito. E enquanto o governo brasileiro, e a comunidade internacional como um todo, não vê que ela tem que investir, que ela tem que gastar, que ela tem que investir no ser humano. E aí o ser humano é a chave. Por que em vez, no Vale do Javari, por que em vez de deixar aquelas pessoas desamparadas, eu conheço bem o Javari. Eu assumi aqui muito bem, eu assumi em 95, de 95 a 2002, eu fui todo ano em operação para o Javari. Eu conheço o Javari até o rio Jaquirana, Batã, até as nascentes dele. Conheço o Vale do Javari todinho,
de ir todos os anos e passar um mês, 40 dias lá. Aquelas pessoas, se elas fossem contratadas pelo governo para tomar conta do Vale do Javari, não teria nada daquilo que tem hoje. E, ao contrário, elas foram largadas, dá teu jeito. Aí, que jeito? Não tem emprego. O cara sempre pescou, caçou, tirou madeira. Aí ele sai do Vale do Javari, mesmo que indenizado, mas ele só sabe caçar, pescar e tirar madeira. Vai fazer o quê? A mesma coisa que ele sempre fez. Só que dessa vez ele vai brigar, ele vai para a criminalidade. Se ele não tem o apoio do Estado, ele busca o apoio do narcotráfico, e o narcotráfico dá o apoio, né? Se em vez disso a gente não tivesse contratado essas pessoas todas como guardas florestais, para tomar conta da floresta, tomar conta dos índios, a um valor barato, você iria injetar renda, emprego naquela região, mas talvez isso possa ser feito ainda hoje, Priscila, talvez. Mas já está bem mais difícil do que se a gente fizesse lá na criação do Javari, que foi em 96. Salvo engano, eu acho que a reserva do Javari foi construída em 96. Eu comecei a andar por lá em 95. Então hoje seria bem mais complexo, mas ainda possível. Ainda possível, totalmente, porque lá é um misto. Narcotráfico, fanatismo religioso. Você sabia que quem planta folha de coca no Peru é uma seita fanático-religiosa que nos começos dos anos 90 mudou para lá esperando o fim do mundo? É um negócio assim meio bizarro. E aí eles andam barbados, são os israelitas, que não tem nada a ver com Israel, mas eles se autodenominam israelitas. E eles foram para lá esperando o fim do mundo não veio, e o narcotráfico os obriga a plantar folha de coca para que eles tenham ali... Essa coca plantada na selva, ela tem que ser beneficiada muito rápido por causa do fungo. Então os laboratórios são próximos dos plantios. Então ali realmente virou uma área muito perigosa de 10 anos para cá. Ficou muito problemática. Mas essa ideia que nós apresentamos na época de transformar esses pescadores, caçadores, lenhadores em guardas florestais, sempre foi uma ideia muito boa e barata, eu volto a dizer, barata. Porque quanto é que você imagina que seria um salário desse lá, de um cidadão desse lá no meio da selva, sob a responsabilidade do IBAMA ou da FUNAI, assim, num contrato temporário? E ninguém melhor que eles, porque conhece a realidade, né? Então, conhecem a realidade, sabem andar no local. Em vez de agredir os índios, eles seriam obrigados, por dever de ofício, a proteger os indígenas. Mas, sim, até para comprar, Priscila. Pô, se eu dissesse assim, olha, gente, não planta coca, eu vou comprar a tua produção, tem isso. Então, tem que ter ideias, tem que ter criatividade. Não que a gente se proponha a dar solução para o problema. Mas amenizá-lo. Eu conheço a região. O Mauro Espósito deu entrevista outro dia num documentário sobre o Vale do Javari. Também conhece muito bem a região, porque nós trabalhamos muitos anos ali. E eu nunca fui ouvido sobre o Vale do Javari. Nunca. Ouçam as palavras, Sérgio Fontes. E tá lá. E, assim, um local que produz muita droga, muita coca, muita maconha agora. Tudo para o Brasil. Toda a produção do Vale do Javari é para o Brasil. A logística não é inversa. Eles não conseguem mandar para o que vai para os Estados Unidos, o que vai para a Europa, é o que é plantado no VRAI, no vale lá deles, é outra produção. O que é plantado lá segue o fluxo para cá. Exatamente, o que é plantado no Javari segue para cá. Tá certo. Olha, sabe as palavras de Sérgio Fontes, então continue aí, a gente vai para o segundo bloco, mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente volta já já com mais essa conversa, eu tenho certeza que você vai gostar, não sai daí. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade.
A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Cenário Entrevista, continuando o nosso bate-papo super interessante aqui com o Sérgio Fontes, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social. E aí, Sérgio, eu gostaria já de voltar a esse segundo bloco perguntando sobre as novas instalações, né, da secretaria, e também gostaria que você explicasse para quem está em casa, de fato, ao que a secretaria se propõe. Para quem está em casa que talvez não conheça ou não esteja muito integrado do assunto, passe de fato a conhecer, porque é bem interessante que a população saiba ao que vocês se propõem, ao que vocês estão aptos. Sim, é como eu te falei, essa é uma proposta que é uma tendência que não é só de Manaus, né, é uma tendência, eu diria, do mundo. Porque é só você olhar os filmes de Velho Oeste aí, é verdade, os xerifes eram da cidade. Exatamente. Eles não eram, né, do estado, do condado. E na Europa também a polícia é municipal. Mas a gente, assim, nós procuramos um prédio que fosse do acervo patrimonial da prefeitura, para a gente não gastar dinheiro com aluguel. E tem prédios aí que estão abandonados da prefeitura, que estão sendo destinados pelo prefeito Davi Almeida para que sejam ocupados, né? E aí nós encontramos um prédio muito agradável lá na Lagoa do Japiim, e juntamos o útil ao agradável, ou seja, aquele local ali estava com problemas de segurança para as pessoas andarem e aproveitarem o parque, e a gente apresentou a proposta para o prefeito: olha, a gente fica aqui, cuida daqui, e aqui vai ser um lugar muito seguro para você andar. E aí é um prédio de vidro, tem um embaixo. Legal. E uma coisa eu posso garantir ali para a população do Japiim: vai ser o lugar mais seguro para se andar em Manaus. Com certeza, pode ir lá tranquilamente, porque é um local bonito. A lagoa ela tinha um cheiro ruim antes, mas também foi feito um acordo com Águas de Manaus, né? Para limpar, já não tem mais cheiro ruim. E a expectativa é que a gente possa deixar aquela água em condições para andar de pedalinho, para as pessoas poderem curtir mais. Pra você ter uma ideia, Priscila, tem jacaré lá hoje. Tem? Tem. Nós fizemos ofício, estamos aguardando aí a operação para retirada do jacaré. Mas tem uns 4 ou 5 jacaré lá. É sinal de que tem um monte de criança. A vida. Tinha um monte de criança lá e aí a gente chegou e falou: mas tem jacaré. Muito perigoso. Nós já pedimos do IBAMA, do Batalhão Ambiental, e estamos aguardando. E a gente pode apoiar. Mas isso é sinal de que está no rumo certo, então, porque revitaliza e a vida, então, está progredindo. Tem que tirar perigoso, mas dá para entender esse meio termo. Vamos tirar os nossos jacarezinhos de lá, levar eles para um lugar mais seguro para eles e para a população. E ali é muito bonito. Esse ano a gente vai fazer um arranjo de Natal, o Fundo Manaus Solidário deve fazer uns arranjos de Natal lá, vai ficar muito legal. A proposta da secretaria, como você me falou, é municipalizar a segurança pública, ou seja, quando a prefeitura limpa, quando a prefeitura ilumina, quando a prefeitura pavimenta, ela está fazendo segurança pública também. Porque sem isso não tem como fazer segurança pública. Sem a pavimentação, a viatura não entra, não patrulha. Sem limpeza, os criminosos têm onde se homiziar. E a iluminação, é iluminação, não precisa falar mais nada. Mas o Davi queria fazer mais. Ele queria, olha, tem um espaço para gente que não está sendo ocupado em Manaus.
Qual é o espaço? Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela faz muito e pode fazer muito mais. Ela tem limites? Tem. Ela tem que proteger bens, serviços e patrimônio municipal. E é esse o limite dela. O limite da Constituição, no 144, parágrafo 8º, e o limite da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Esse é o nosso limite. Mas se a gente fizer só isso, a gente vai proteger parque, colégio público, a gente vai proteger centro de saúde, unidade de saúde, a gente vai proteger os fiscais que infelizmente hoje sofrem violência, os agentes de trânsito, os fiscais de som alto, e aí a gente libera a Polícia Militar... Desafoga, né? Para ela poder fazer aquilo que hoje está sendo mais necessário dela, que é o combate ao crime violento, às facções criminosas, ao crime organizado. Então, na verdade, a PM, a Polícia Militar, ela está assoberbada com essa realidade. E a gente pode ajudar. É aí que vocês entram para desafogar um pouco Exatamente. mais, né? Numa questão de cada um fazendo o seu quadrado e colaborando com o outro, só quem lucra é a população. Maravilha. Vamos falar aqui como foi o processo de capacitação da segunda turma, né, da Guarda Municipal, e mais que isso, eu gostaria que você falasse sobre algo que foi inédito, virou pauta até nos jornais, sobre a Guarda Municipal Armada. A gente sabe que Manaus era uma das poucas, acho que uma das 4 que ainda não tinha, não sei se me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, uma das 4 que não tinha. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre a importância e do porquê, né, essa decisão, né? Bom, nós decidimos isso, e infelizmente a violência, não só em Manaus, mas em todas as cidades do Brasil, da menor a maior, a violência é uma realidade. Então, não tem como você fazer segurança sem ter ferramentas para fazer segurança. Nosso guarda, você puxava uma faca, ele ia fazer o quê? Né? Então, a realidade do armamento, assim, você falou certo, eram 4 capitais que não tinham guarda municipal armado. Manaus, Rio de Janeiro, Recife e Macapá. Hoje são só 3, e Manaus já conseguiu. E dos 62 municípios amazonenses, Manaus é o primeiro, até porque também é o maior, é o que tem mais recursos, mas é o primeiro município a receber autorização da Polícia Federal para portar arma de fogo. Nós conseguimos isso em meados do ano passado, depois de fazer um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal que dura 10 anos. Explica pra gente, eu sei que é um processo complexo, mas assim, em resumo, para quem está em casa entender, como que funciona? Eu sou guarda municipal e vou, a partir desse momento, ter essa arma para o meu trabalho. Quem pode usar dentro desse efetivo, quem não pode? Porque deve haver essa divisão, né? Como é que funciona isso? No nosso caso, que a nossa guarda tem 73 anos de idade, vai fazer 74 agora. Eu já estava 72, é 73? 73. 73 vai fazer 74 agora. Mas é uma guarda que assim, está caminhando, está dando os primeiros passos na sua estruturação. Ela não tem um plano de cargo e salários, ela não tem a hierarquia, os postos, ela não tem, nós estamos trabalhando nisso ainda. E ela não tinha guarda armada. Então, o que o prefeito determinou? Davi falou assim, olha, Sérgio, quem entrou, não entrou numa guarda armada. Sim. Então, não é justo você querer que o cidadão, o guarda ou a guarda use armas se ele não entrou numa guarda armada. Então, agora primeiro, eu tô entendendo. Voluntário. O sujeito tem que ser voluntário. Agora, esses que vão fazer concurso os que vão ser obrigados. Agora já vão estar cientes de que vai vão ter entrar numa guarda armada e esses vão ser obrigados. Inclusive, se não passarem, entendi. Não assumem. Mas esses que estão aí, eles foram voluntários. Aí eles fizeram um curso teórico, curso prático, fizeram a prova da Polícia Federal, porque tem uma prova, teve gente que não passou. Aliás, eu tive aí 30% de colegas que na primeira turma não passaram, estão tentando agora na segunda. A arma de fogo não é para todo mundo, sabe? Não é necessário que todo mundo tenha, porque nós investimos muito no armamento não letal, que é arma de choque, spray pimenta, bastão. É mais comum, eu acho, que você vê o nosso guarda com a pistolinha amarela, parece uma pistola de brinquedo. Sim, já vi.
Já viu? É uma arma de choque. Aquela ali derruba, o cara pode ter 2,5 metros de altura, ele cai, né? Ele cai. Cai, parado, e aí você vai lá, algema. Isso tem muito na internet para ver. Então, é uma arma que não machuca o cidadão. Mas que diz para o que veio, né? Exatamente. Ajuda. E resolve o problema. Melhor do que espancar, do que bater nele, enfim, é melhor porque não machuca. Depois que você cessa o choque, ele fica sem nenhuma sequela, normal, tranquilo. É claro que precisa ter técnica, não é todo mundo, você precisa avaliar, você não vai dar uma carga de choque numa mulher grávida, você não vai dar no idoso. É por isso que eles fazem curso, né? Por isso que para se capacitar. Por isso que ele tem que se capacitar. Mas a gente investiu muito em não letal. Até porque tem uma determinação, Priscila, nacional, é uma recomendação do Ministério da Justiça, que a força policial, o Estado, ele é o legítimo detentor do monopólio da força. Só ele pode usar força. Só o Estado pode usar a força para compelir o cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E esse monopólio da força é através dos seus agentes. E essa força ela tem que ser escalonada. Primeiro eu peço, depois eu mando, depois eu grito, depois eu tento imobilizar, depois eu uso as armas não letais. Por último, a arma de fogo é para autodefesa. Na verdade, nunca você vai usar uma arma de fogo para fazer uma pessoa fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Você está sem razão se fizer isso. Ela é para defesa. Então, se você tiver a sua integridade física ou de terceiros ameaçada, é para isso que ela serve. Aí a gente tem tomado muito cuidado com isso. Já formamos uma turma em meados do ano passado, não temos ocorrência de uso indevido das nossas armas de fogo. Quando a Polícia Federal autoriza, ela autoriza o guarda a portar a arma de fogo, que nós entregamos para ele, uma pistola TS9 9mm, 3 carregadores. Ele pode portar essa pistola no serviço e fora do serviço. E essa arma e esse porte, ele dá direito a que o guarda também porte a sua arma pessoal. Tudo no âmbito municipal, né? Muito bom isso, essa explicação para você que está em casa e entender, está falando aqui bem de uma forma bem didática, para que as pessoas que estejam em casa e a segunda turma que você se referiu é a segunda turma armada. Armada já. Já está saindo, né? Ele ainda está em andamento, no mesmo processo, e nós estamos nos preparando para os a gente vai já falar sobre isso, porque isso também é pauta. Eu gostaria que você falasse hoje quanto é o efetivo dos nossos guardas municipais. Você tem uma média, assim? Tem. Quantos a gente tem hoje? 380 guardas. Você considera o suficiente? Olha, vou te dar um número. A Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas, ela prevê que o máximo de efetivo que uma guarda municipal pode ter é 0,3% da população. No caso de cidades eu não me lembro agora quantos mil habitantes, mas é o nosso caso. 0,3% da nossa população vai dar 6 mil homens. Nós não temos 400. Então nós temos aí muita coisa para crescer. Outro dado para dar é que Belém do Pará, que é bem menor do que a gente, tem muito mais de 1.000 homens, tem quase 1.500 homens. Um efetivo bem maior. Bem maior. Assim, é um investimento. São funcionários públicos que podem fazer muita coisa. E hoje, nenhum investimento que você faça, você vai lá e revitaliza o centro. Vai funcionar se não tiver segurança? Claro que não. E logo vai ser... Exatamente. Você vai lá e recebe o turista na temporada de cruzeiro. Vai funcionar se o turista for assaltado e... Não então, volta, nem volta. Exatamente. Tudo você precisa de segurança. A segurança hoje pode não ter sido há 15 anos, 20 anos atrás, mas hoje, qualquer investimento que você fizer, se você não pensar na segurança, esse investimento não vai dar certo. Então a gente tem que investir em segurança e o Davi... Eu volto a dizer que é ele que comanda a prefeitura, ele tem essa visão.
Eu não tinha, ele tinha. Eu fui atendendo o convite dele e hoje eu estou convencido de duas coisas, que essa tendência é irreversível e que as guardas municipais vão virar polícia muito em breve. E tem uma atribuição diferente para os guardas municipais que são armados e os não armados? Quais são? Sim, é diferente. Os não armados, eles estão mais em segurança patrimonial. Que é muito necessário. É muito necessário, mas é menos perigoso. E os que estão armados, eles estão nas rondas escolares, né, nas áreas vermelhas, protegendo os nossos alunos aí das ameaças internas e externas. Eles estão na ronda no centro, estão em locais em que o perigo é maior. Então é essa a diferença, basicamente. Hoje a gente não tem, como eu lhe falei, não tem graduações, mas há uma previsão do guarda, obviamente, que se expõe a mais perigo, ele tenha um olhar diferenciado da administração. Então, se ele corre mais perigo, se ele se expõe mais, ele também tem direito a promoção mais rápido. Por exemplo, Sim. Promoção mais rápido, hora extra diferenciada, talvez no futuro uma gratificação, porque quando se põe uma arma na cintura, Priscila, a responsabilidade do servidor público vai de 10 para 1.000. Com certeza. Então não dá para você colocar quem não tem arma no mesmo nível de quem tem arma. Um nível muito, né, tenso, exposto. Concurso, o que você tem para dizer para a gente? É impossível passar por essa... Mas a notícia é que precisa de efetivo, a gente falou aí, podia ter 6.000, tem menos de 400, a guarda tem 73 anos, tem menos do que Belém, que tem uma população bem menor do que a gente, e o prefeito já autorizou, a gente deve lançar o edital aí até o final do mês de julho. Meu cronograma é até o final do mês de julho lançar o edital, até o final do ano terminar as provas e o teste físico e tudo, e começar o treinamento deles, a formação, no começo do ano que vem, antes do período eleitoral. É uma formação que dura em média quanto tempo, Sérgio? Sabe dizer pra gente? Olha, é cara, então a gente vai fazer o mais rápido possível, eu imagino uns 2 meses. Maravilha. Olha, então fica aí a dica, se liga, você que está se preparando, esperando aí concurso e oportunidade, palavras de Sérgio Fontes, com certeza, breve a gente vai ter mais novidades por aí. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista, com mais notícias, mais dados aí para você. A gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Eu te convido
a participar conosco, interagir, mandar a sua sugestão de pauta e também aí mergulhar pelas nossas redes sociais. No YouTube, principalmente, nós temos aqui não só este episódio, mas os outros episódios do programa Cenário Entrevista. Também te convido a assistir a mais nova temporada do programa Cenário Diversidade. Passei a bola para a nossa querida Luciana Santos, que agora vai comandar o programa Cenário Diversidade, um filho querido, que fica aí todo carinho e respeito. Luciana, eu te desejo muito sucesso nessa nova temporada. Fica aqui um voto de sucesso aqui da sua irmã de profissão, de cor e de luta. Eu tenho certeza que você vai comandar muito bem esse programa. Voltando aqui com a nossa conversa com o Sérgio Fontes. Sérgio, ficou uma dúvida que eu queria te perguntar, até para quem está em casa também entender. A Defesa Civil, ela passou a ser integrada também à Secretaria Municipal de Segurança. Explica para a gente essa mudança do que Exatamente. Com a criação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, aí está o Defesa Social, vieram a Guarda Municipal de Manaus e a Defesa Civil e um gabinete de gestão integrada, que é interessante também. Esse gabinete em resumo, é para unir as secretarias. Entendi. Quando houver alguma coisa que precise ser feita na área de segurança, usando várias secretarias, ou as secretarias municipais e o Estado, ou as secretarias municipais, o Estado e a União, enfim, para fazer a integração. E a Defesa Civil, que cuida das nossas catástrofes, das áreas de risco, de prevenção a risco. A gente tem 2 eventos, pelo menos na nossa região, 2 eventos que acontecem todo ano. Seca e cheia. Seca e cheia. Às vezes a seca é pior do que a cheia, às vezes a cheia é pior do que a seca. A gente fica na atenção tanto com a cheia, mas a seca devasta mais. Né? Mas a nossa administração não deu muita sorte não, porque ela pegou a maior cheia da história de Manaus em 2021. Foi terrível, o centro ficou debaixo d'água, foi terrível. 2022... foi uma das 4 ou 5 cheias da história maior. Esse ano, a gente não vai ter uma cheia grande, né? Vai ficar ali no normal, mas a gente está esperando uma estiagem grande. E às vezes a estiagem, Priscila, é pior do que cheia. Porque a cheia, o povo já está mais ou menos acostumado e tal, tem o problema das doenças, mas a estiagem também. O nosso povo, ele se locomove nos rios, nos igarapés, aqui em Manaus. Então, se eles esvaziam, você não tem como tirar a produção, você não tem como se locomover, ir para a aula. É complicado também, ter água potável. Vamos esperar que a gente não tenha nem uma cheia grande, nem uma estiagem grande, mas a Defesa Civil é sim nossa. Como está a estruturação da Defesa Civil hoje? Você consegue dizer a Defesa Civil, todo dia. Todo dia a gente trabalha nas áreas de risco. Nós temos muitas áreas de risco. Infelizmente, a ocupação de Manaus, ela não foi feita de uma maneira ordenada ao longo de todos esses anos. E agora o prefeito Davi Almeida está buscando recursos para construir casas populares e tirar essas pessoas da área de risco. Isso é a prioridade dele. Porque se ele não der opção, o aluguel social não é uma opção. É um paliativo para uma emergência, ou seja, vai cair a casa, então tira. O bom é não chegar a esse ponto. O bom é não chegar. O bom é encontrar um lugar digno para o cidadão morar, a cidadã morar com a família dela e ocupar aquela área de risco com alguma coisa que não ofereça risco, transformar num parque, enfim. Nós tivemos no dia 12 de março aquela trágica ocorrência em que morreram 8 pessoas lá no Pingo d'Água, no Jorge Teixeira. Pedimos verba, é uma das funções da Defesa Civil, eu pedi atuar muito com a Secretaria da Mulher e de Assistência Social, no sentido de amparar minimamente essas famílias. Então nós conseguimos uma verba, compramos alguma coisa, a SEMASC, que é a Secretaria de Assistência Social, também procura mitigar os efeitos Mas é horrível, você perder tudo materialmente já é uma tragédia para as pessoas que têm tão pouco. E perder vidas, aí é ruim mesmo. Nós ficamos muito sentidos com aquela ocorrência. Mas eu lhe digo, daquela ocorrência tem uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Naquele dia choveu o dia inteiro. Sim. Já tinha umas 4 ou 5 horas que tinha parado de chover.
né? Nós tivemos problema de desabamento na comunidade Monte Cristo. Vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade. Caos. Não teve, foram mais de quase 200 ocorrências. Não teve uma ocorrência daquele local. Aquele local lá, o Pingo d'Água, não deu ocorrência. Quando foi um efeito guilhotina, que eles chamam, eu não conhecia, é o efeito guilhotina. O barranco simplesmente, como se tivesse dado uma guilhotinada lá e saiu rolando. Foram 60 e poucos metros de desfiladeiro, enrolando as pessoas e as crianças na lama. Ainda deu para salvar uma ou duas pessoas, mas morreram 8 pessoas naquele dia. E a gente, assim, continua tentando ver meios de que isso nunca mais aconteça. Você falou uma coisa interessante de questão de chamadas, de pedidos de socorro. Diz para quem está em casa como acionar, o que fazer, porque às vezes as pessoas não sabem, ou então não lembram, ou confundem os números. Isso, é importante. Para as chamadas de emergências desse tipo, nós temos o 199, 24 horas. 199. É importante falar sobre o 199 porque as pessoas dizem assim, 199 chama e ninguém atende. Só que quando você está chamando e ninguém atende, naquele momento que está caindo o mundo de água e toda Manaus está ligando para o 199. Ele não dá ocupado, porque se der ocupado você desliga. Ele vai chamar... chegar a sua vez. Exatamente, aí o cara está atendendo, quando ele desliga uma, outra chamada entra imediatamente. Então, você tem que insistir. Nós estamos desenvolvendo aplicativos para que a gente tenha outras opções de fazer essa ocorrência sem usar o 199. Ou usando um 199 para agilizar esse atendimento. Autoatendimento. Isso está sendo desenvolvido. Mas, por enquanto, você tem que fazer a ocorrência para a gente poder atender a ocorrência na ordem de prioridade e de gravidade. E nós temos, com relação à segurança, bens, serviços e patrimônios da Prefeitura, nós temos o 153. Também 24 horas, atendido pela Guarda Municipal. Então é 153, Guarda Municipal. 199, Defesa Civil. Então anotem aí, prestem atenção, guardem esse número, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né, Edu? Exatamente. Eu gostaria também de trazer aqui a nossa conversa. Você falou lá no outro bloco, a gente falou rapidamente, mas eu gostaria que você discorresse, porque é bem interessante para você explicar sobre o projeto Ronda Escolar, que tem desempenhado essa função aí pela Guarda Municipal em tempos em que recentemente o boom das ameaças na escola foi muito grande, infelizmente, e foi uma realidade que chegou aqui à nossa cidade. A gente teve casos, a gente cobriu casos, e eu acho que veio a calhar, veio num momento, infelizmente, certo, que não deveria nem existir, mas existiu. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho que vocês têm desempenhado. Esse é um dos projetos da nova Guarda Municipal, vamos chamar assim, da Guarda Municipal, que o nosso prefeito espera e quer que aconteça. A gente, como eu falei, passou 73 anos e a Guarda Municipal estava desmobilizada. Para você ter uma ideia, as pistolas de choque estavam guardadas, sem uso, quando nós assumimos. Então, entre esses projetos, nós temos a Ronda Escolar, que é um projeto muito próximo da CEMED, em parceria com a CEMED, em que a gente visita os colégios, a gente apoia o professor, o aluno e o pai do aluno. A gente não pode fazer, por exemplo, é importante quem está me vendo aqui, a gente não pode fazer ronda no exterior, a não ser que seja para defender um aluno, um caso excepcionalista. Mas a gente não pode, por exemplo, olha, meu bairro é muito violento, então a gente não faz patrulha como a PM, isso não nos é permitido. Mas a gente pode ir para dentro do colégio, defender o colégio das ameaças externas, que são narcotráfico, pedofilia, roubo, furto, violência de trânsito, a gente pode fazer isso. E as ameaças internas, que é justamente o que você falou, bullying, desequilíbrio emocional, aquele efeito de repetição. Eu não gosto de usar os nomes que todo mundo usa, porque eu não sou um técnico, então é o efeito de repetição. Infelizmente, isso acontece, é muito comum nos Estados Unidos. Tem um massacre, logo depois tem outro sujeito que faz o mesmo massacre, e o outro. E todos, Priscila, buscam aparecer. E quanto mais eles aparecem, mais se repetem. Então, a gente já estava com esse projeto é anterior àqueles eventos todos, mas nós temos hoje, sim, tem um setor na CEMED,
a professora Dulce instituiu lá um setor que cuida só de segurança. E a gente mantém um contato com eles só de segurança. Eles estão se especializando na segurança nas escolas e trabalhando com a gente. Eles demandam, a gente atende, eles demandam, a gente atende. Não só na prevenção, na repressão, como principalmente na prevenção. Equipes de psicólogo, assistente social, pedagogos. Uma equipe multidisciplinar, que possam atuar antes. Um jovem que esteja tendo problemas com a família, ou problemas pessoais, ou problemas com os colegas, essas equipes tentam atuar antes que ele tenha uma explosão de violência, que nem a gente viu com aquele jovem com a caneta lá. Então é isso que a gente está tentando se antecipar a esses problemas. E o Ronda Escolar, eu diria hoje, é o projeto mais importante, tanto da nossa Senseg quanto da CEMED também, porque a segurança dos alunos é o que tem de mais importante. Muito bom. Tem também o patrulhamento tático ali no complexo da Ponta Negra, né? Que também na Ponta Negra e no centro. E no centro, que também a gente também necessita, até porque é um local onde tem muita gente, muito fluxo de pessoas, que eu não vou mentir, eu não me sentia tão segura em caminhar por ali. Eu vou dizer para você aquilo que eu acho que eu já até vou me repetir. Não tem nenhum investimento que você faça se você não tiver segurança. E a pessoa que vai não se sente segura não volta. Exatamente. Exatamente. E se ela não volta, ela não gera renda, tem os desempregados. A gente está com um problema endêmico em Manaus, eu diria 2 na área de segurança pública municipal. Um são os assaltos a transporte urbano. Demais. Nós estamos trabalhando nisso. Nós não podemos, Priscila, parar um ônibus, por exemplo, e atuar dentro de um ônibus. Isso não é na nossa competência. Mas o transporte público é um serviço público delegado. Então a gente atua no terminal. A nossa intenção é atuar no terminal. Ponto. Esse é um. E o outro é o furto de cabo, tal. Que tem muito, né? Tampa de bueiro, essas Tampa coisas. de bueiro, uma tampa de bueiro mata um motoqueiro, por exemplo. Mata. O motoqueiro morre, cai na tampa de bueiro, morre. Então, isso são preocupações que a gente tem. Por isso, nós criamos recentemente um setor de inteligência, para que a gente possa colher dados. Os nossos guardas estão na rua, os nossos guardas conhecem vendedores, pipoqueiro, picolezeiro. Os nossos guardas têm essa... E a gente quer compilar essas informações e entregar para a Polícia Civil, entregar para a Polícia Militar, entendeu? Para isso, a gente tem que ter um setor de inteligência. Esse setor foi criado. Nosso subsecretário Alberto Neto é o responsável por ele, e nós já começamos a fazer contato com a Polícia Civil, contato com o Sinetran, para que a gente possa, se não atuar pessoalmente, né, pelo menos fornecer material. Olha, imagine o que um picolezeiro vê num terminal o dia inteiro que ele passa lá. Ele sabe todo mundo que está furtando celular, ele sabe todo mundo que está traficando, que está assaltando. A nossa intenção é manter contato com essas pessoas e juntar o conhecimento dele, né, e entregar para a Polícia Civil, entregar para a Polícia Militar, ou se estiver ali no terminal, a gente mesmo faz. Maravilha! Eu gostaria também que você falasse hoje para mim, eu tenho certeza que a resposta vai ser sim, mas eu gostaria de ouvir suas palavras. A questão da segurança pública hoje no Amazonas é uma das principais demandas que nós temos? É uma demanda urgente? Qual é a sua leitura sobre? Eu não tenho dúvida nenhuma, no Amazonas e no Brasil, mas principalmente no Amazonas, que nós somos os vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo, né? Colômbia é o maior produtor, Peru é o segundo maior produtor, a Bolívia não faz fronteira com a gente, mas é o terceiro maior produtor. Então, os 2 maiores produtores de cocaína do mundo são nossos vizinhos aqui de porta, né? Então, nós temos um problema grave com as facções criminosas, e esse problema decorre justamente dessa vizinhança, porque quem compra direto do fornecedor, compra mais barato. E é justamente o que as facções querem, comprar mais barato, introduzir em território nacional, e infelizmente é por aqui. Eu imagino que o nosso governo tem que investir, a gente tem que mobilizar, tanto no meio ambiente, e é por isso que eu fiz questão de dizer que o meio ambiente e o narcotráfico, eles são ameaças paralelas, transversais, eles vão no mesmo caminho.
Você combate um, você está combatendo o outro. O narcotráfico financia o desmatamento financia o narcotráfico, facilita. Então, eles são atividades criminosas co-irmãs. E, realmente, a gente precisa investir. O Amazonas tem 62 municípios apenas. As estruturas municipais não têm condição de absorver os problemas de segurança pública delas, por isso que Guarda Municipal é uma opção para todos esses municípios. Mas a gente precisa aumentar a PM, a gente precisa aumentar os órgãos federais que atuam no interior, e o governo tem que ver uma coisa, o governo como um todo. O governo como um todo, eu entendo. É caro. É caro. Trabalhar no Amazonas é caro, mas o que a gente faz aqui repercute no mundo inteiro. Sérgio, se tu fosse definir a tua trajetória, toda essa tua trajetória, essa tua carga de sabedoria, de vivência, em que frase ou em que palavra você definiria, você resumiria essa tua história de vida dedicada aí ao funcionalismo público, à segurança, ao cuidado com a sociedade como um todo? Porque a tua vida foi se dedicar ao cuidado da sociedade, ao cuidado com o outro. Isso é cuidar do outro. Tem um lema que não é das nossas polícias, ele é da polícia americana, e que ele define integralmente a atividade policial. E eu me identifico demais com ele. Proteger e servir. Proteger e servir. Policial protege e serve. Então, proteger e servir é um lema de vida. Todo policial que se preze, ele tem esse mantra na cabeça. Ele existe como policial, como servidor público, para proteger e servir. A arma não é dele, a arma é do Estado. A viatura não é dele, a viatura é do Estado. A carteira que abre portas não é dele, é do Estado. E tudo isso só tem uma função: proteger e servir. Qual foi o teu maior desafio? É o desafio de amanhã. O maior desafio é o desafio de amanhã. Eu nunca, se você me perguntasse em 1995, quando eu entrei, 96, 95, quando eu entrei na polícia, se algum dia eu ia me preocupar com um ladrão de ônibus, o cara que furta celular no terminal, que são assuntos do dia a dia da segurança municipal. Eu ia dizer, você está brincando, eu estou entrando na federal, não estou... Mas hoje, para mim, esse é o maior desafio. É tentar fazer com que o cidadão chegue em segurança na casa dele, que diminua, que ele não perca o celular que ele gastou vários meses pagando para um desgraçado vender por... Você sabe quanto o cara vendeu? Teve um assalto, um furto dos projetores daquela ponte dos ingleses. Sim. Lá, eles roubaram 8 sim, lá, sim. E a gente recuperou. Você sabe quanto ele vendeu cada um daquilo ali? R$5. Gente. Aquilo vale uma fortuna, ele vendeu por R$5. O cara não sabe nem o que ele tem nas mãos. Não, ele vendeu por R$5, noiado. Foi para comprar a próxima pedra de crack dele. E para a gente recuperar isso aí, o prefeito ofereceu recompensa, pagou recompensa. A gente se arriscou, porque a gente foi em áreas de vermelho. E dos 8, eu acho, ou dos 7, acho que eram 7, a gente recuperou 5. Então, esse é o meu desafio. É o desafio de amanhã, da próxima missão. Muito bom. Qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo, que quer também traçar uma trajetória similar à tua, se entregar aí às atividades públicas, se entregar para cuidar do outro, para proteger, para servir, seja lá em que setor ele se encontre? Qual é a dica para quem está até mesmo se preparando para concurso nesse momento? Olha, o concurso é uma competição, né? Você tem que botar em mente que sempre tem alguém que vai se esforçar mais do que você. Então, você sempre tem que se esforçar mais. E é um investimento. Então, se você faz um investimento, o tempo não é perdido, o trabalho não é em vão, e tudo vale a pena depois no final, mesmo que você não passe. Porque concurso tem uma série... Naquele dia você pode não estar bem, o que você estudou não cai. Então, não ser aprovado em concurso não pode servir de desculpa para parar. Porque tem uma máxima também de concurseiro. Eu fui professor antes professor de cursinho, de concurso. Preparatório, né? Eu dei aula de Direito Constitucional para concursos jurídicos. A gente falava sempre para o aluno assim, concurseiro não faz concurso para passar.
ele faz concurso até passar. Diferente. Aí você faz um, não deu certo, você faz outro, não deu certo, você vai insistindo. Aí, uma hora vem. Exato. E quando vier aquele, pode não ser aquele que você queira, aí você continua estudando, faz outro e tal. Então, o que eu digo é assim, se você não quer ser rico, porque se você quer ser rico, o serviço público não é o seu caminho. Não é o seu caminho. Se você não quiser ser rico, mas se você quiser ter estabilidade, se você quiser proteger e servir, se você quiser uma carreira digna, o serviço público está à disposição. O Guarda Municipal está à disposição. Nosso prefeito já deu o sinal verde. Olha aí, então, se prepare, né? Se prepare. Mas venha motivado, venha querendo. Exatamente. Né? O nível é médio. É nível médio. Quer dizer que com nível médio você vai passar? Não, você pode passar. Quer dizer que porque você tem nível superior você vai passar melhor colocado que o nível médio? Não. É o que eu te falei, uma competição. Vai depender da disponibilidade, da disposição e da força de vontade de cada um. Todos têm capacidade. O problema é a motivação. Se você estiver motivado, você vai passar. Maravilha. Muito bom conversar contigo, Sérgio. Mais uma vez agradeço a sua vinda até aqui, tá? Faço votos que a sua caminhada seja de sucesso e que o desafio de amanhã seja sempre o melhor desafio e um desafio cumprido, né? Sim, essa é a nossa missão. Bem executado. Então, eu desejo que você e sua equipe tenham aí uma boa trajetória e quando entregar essa trajetória, tenha a sensação de missão cumprida. Obrigado. A missão mais difícil é aquela que você ainda não cumpriu. Pois então, vamos à luta, vamos cumprir. Essa agora e eu Obrigado te agradeço. Pelo convite. Hoje eu quero me despedir de uma forma bem especial. Eu vou segurar o choro. Eu quero agradecer ao Grupo Cenário de Comunicação, à revista Cenário, em especial ao nome da Paula Litaif, por ter me recebido nessa casa durante 3 anos. Foi uma experiência maravilhosa, cresci muito aqui, sou muito grata. Levo um filho, que é o Diversidade, que sempre foi dentro da comunicação, desde o início da minha caminhada da comunicação. Sempre fui atenta a essas pautas e estou me especializando, estou estudando. Sempre foi uma causa que eu quis trazer para o meu trabalho e aqui a Cenário me abriu as portas. O Cenário Entrevista também foi um outro desafio, teve algumas outras apresentadoras e hoje também eu estou aqui. E é um motivo de representatividade porque a gente não vê mulheres negras em espaços de poder, em espaços de fala, em espaços assim como é um programa, o Cenário Entrevista, que é um programa importante que traz figuras como o Sérgio Fontes, importante aqui para compartilhar conhecimento conosco. Então hoje eu quero te agradecer, você que acompanhou toda a minha trajetória aqui na revista Cenário, todos os prêmios que a gente ganhou junto, todas as matérias que a gente fez, quebrando tabus, os incômodos, as denúncias, os colegas aqui eu fiz, amigos também que aqui fiz. Eu sou muito grata a essa casa. Eu amo essa casa, mas a gente precisa partir para próximas etapas, para próximos desafios. O melhor desafio é sempre o próximo. E eu não digo um adeus, eu digo um até logo. Eu digo que aqui é uma pausa. Quem sabe a gente volte com uma outra roupagem, com mais bagagem na mala para compartilhar com você que está aí assistindo. Mas eu peço de verdade que você continue acompanhando a programação da revista Cenário. Eu vou continuar como uma colaboradora, sempre que precisarem me acionarem, aqui estarei, porque gratidão é o nome que eu tenho a esta casa, que trabalha com muita seriedade, que não é à toa que tem o ISO, né? É uma empresa que tem um ISO que é algo muito querido, muito bem quisto por quem consegue conquistar isso. É uma equipe muito dedicada ao que faz. Mais uma vez, em nome da Paula Litaif, eu quero agradecer a você que acompanhou a minha trajetória aqui, a toda a equipe que ajuda a fazer essa programação que vai toda semana ao ar para você. Gabriel, que está agora aí me dirigindo aqui do outro lado das câmeras, muito obrigada também pela parceria, pelos sufocos, pelas entradas ao vivo na cultura, enfim, é muita história para contar e eu vou levar tudo bem guardado aqui no meu coração. Muito, 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 muito obrigada. É um até logo, não sei quando volto, se eu vou voltar, mas prefiro deixar como um até logo. E sucesso para quem for aí conduzir, a partir de agora, o programa Cenário Entrevista, tá bom? Então, um beijo. A gente se vê por aí em outras etapas, em outros desafios, em outras jornadas. Tchau e até logo!